dar início. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui nos encontramos para realizar um trabalho do qual a gente tem interesse tremendo, até porque nós temos uma responsabilidade social tremenda. Eu creio que todo e qualquer ser humano que entende, né, como a vida se processa e as dificuldades que as pessoas têm de entendimento, de conhecimento, de desenvolvimento, a gente sente dó das pessoas que não conseguiram evoluir, não conseguiram crescer profissionalmente. Então, hoje nós estamos aqui nos reunindo para ajudar uma série de crianças, né, ligadas a famílias que, infelizmente, em função de várias questões aí, que não cabe a gente estar discutindo aqui agora, né, se encontram em um alto grau de dificuldade, né, financeira, né, de saúde. E a ONG da qual a gente está representando aqui agora, ela auxilia mais de 100 crianças com alimentação e educação, né? E nos eventos festivos. Então, existem várias pessoas que já estão ligadas diretamente, auxiliam financeiramente. Nós estamos nessa ONG aí, auxiliando e ajudando desde quando ela entrou, né? Quando ela surgiu. E ela surgiu pequenininha, hoje ela já tem um porte legal, mas a pandemia tirou muita gente, né? Muita gente que auxiliava, parou de auxiliar, e ela vem atravessando crises e mais crises, e esse período agora entrou num grau de dificuldade bem crescido. E aí nós tomamos essa iniciativa, e graças a Deus, várias pessoas já deram suas contribuições. Nós estamos agora aqui deixando esse vídeo vai ficar gravado e nós vamos estar repassando para as pessoas e pedindo que elas auxiliem. Vamos manter aí o Pix e e os espaços, né, que as pessoas podem entregar alimento. Então, mediante o que nós vamos apresentar aqui, que é uma coisa que surgiu, uma ideia de sermos bem naturais. Nós não vamos falar dos profissionais, né? Ou melhor, não vamos falar da profissão, vamos falar do profissional. Né? O Inácio, o Roberto, o Jean e eu, né, estamos vivendo uma série de coisas, né, desde que nos entendemos por gente, nós escolhemos as nossas profissões. E o que nós vivemos nela até agora nos deu muitas bagagens para falar para as pessoas através de quem nós somos. Porque o indivíduo que assume e abraça uma profissão, ele se torna um pouco daquilo, né, que ele faz. E é impossível, né, olhar para o Inácio e não ver o Inácio profissional, porque ele vive isso com muita intensidade. O Dr. Barache dispensa comentários, o Jean, da mesma forma. Então, essa nossa visão de profissional nos trouxe inúmeras características, né, das quais nós utilizamos na nossa vida e no nosso dia a dia. Né? Como professor, né, eu tenho um jeito de falar, né? Como psicopedagogo, a gente também gera adaptações e tudo que você aprende na vida vai fazendo parte de quem você é. Então, eu convidei esses profissionais, dos quais eu tenho uma grande admiração, para que eles falem um pouco para as pessoas que vão estar assistindo agora e as pessoas que vão assistir mais à frente, né? O que é, né, a vida na visão desses profissionais e como as nossas experiências e as nossas vidas podem, né, auxiliar essas pessoas a terem mais foco, mais vivência, mais espiritualidade. Então, cada um deles aqui escolheu um tema livre, vão falar do jeito que eles quiserem. Eu optei para fechar esse momento falando mais sobre uma visão neurocientista, né, neuropsicológica da fé. Né? Quem me conhece sabe que eu não ia abrir mão, principalmente numa noite de sábado. Né? Então, nós vamos mostrar à luz da ciência, da neurociência, o desenvolvimento humano através da espiritualidade. Né? Então, nós vamos fazer aí a nossa abertura, né, através da primeira palestra, que vai ser
com o Dr. Roberto Baracho. Ele é nutricionista, né, coordena um grupo muito importante, né, do CSA7 no estado do Ceará. É um indivíduo que tem um currículo fantástico, né, de tratamento e cura de inúmeros cânceres. Né? Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que estavam morrendo, desenganadas nos hospitais, e hoje são palestrantes. E falam da história e do tratamento feito pelo Dr. Baracho de uma forma assim, né, que deixa a gente até emocionado. Né? Então, na medida que o Baracho concluir, eu vou dar essa introdução para cada um dos meus grandes amigos, né? Porque eu tenho 3 pessoas aqui que são pessoas que eu tenho um apreço tremendo, e agora é com o senhor, doutor Baracho. Seja bem-vindo, e o microfone e a tela é sua. Amém, muito obrigado. E eu quero dizer que a recíproca é verdadeira, né? Você é alguém que me ensinou muito durante todo esse período que nós temos aí convivido. Tem sido uma fonte de aprendizado muito grande para mim. E para mim é uma honra estar aqui participando desse momento com você, com o Jean e todos que aqui estão conectados, né? Podemos compartilhar um pouco da nossa história, da nossa experiência, e, sem dúvida nenhuma, nosso foco sempre tem que ser vidas, pessoas, porque são as pessoas que nos fazem ser melhores a cada dia, né? A visão da vida, ela é fundamental para o crescimento, seja intelectual, seja espiritual, emocional, é muito importante. Então, nesses minutos que eu tenho, não é, que vão passar bem rápido, eu quero aqui poder falar um pouco do que é a vida para mim, né? O que eu aprendi durante esses meus anos de vida como profissional, como o Edilane falou. Eu sou naturopata, sou nutricionista e especialista em nutrição oncológica, né? Sou palestrante e professor também, e é algo que para mim, antes de uma profissão, é um ministério. Cuidar de vidas é um ministério. Mas por que eu cheguei até aqui? Eu lembro-me que quando eu era um jovem ainda, eu cresci num ambiente militar. Meu pai, militar da aeronáutica, ele era aviador, né? E eu cresci ali nos hangares de aviões, vendo aqueles painéis, aquelas coisas lindas, bonitas. E então eu desejava ardentemente, quando eu me tornasse ali um jovem, nos meus 18 anos, que era o período que se entrava para o alistamento militar. Então eu tinha muita vontade de ser aviador. Eu queria seguir a profissão do meu pai, né? E só que aconteceu algo interessante na minha vida. Quando eu completei 17 anos, eu descobri Deus. Eu fui ensinado, eu aprendi que Deus existia e, como criador e mantenedor da vida, ele tinha um plano para a vida de cada um de nós. E quando eu descobri Deus, as coisas começaram a fluir na minha mente de tal forma que eu não mais desejei me tornar um aviador. Eu cheguei para o meu pai e disse: meu pai, eu não quero mais ser um aviador, não quero seguir a carreira militar. Eu quero poder seguir algo diferente. E foi passando, e eu descobri que Deus ele poderia me dar dons e talentos diferentes. E a minha visão da vida poderia ser algo que não só eu iria me beneficiar, mas como beneficiar outras pessoas, né? Então, assim, eu descobri que existia uma grande luta entre o ser e o ter.
e você simplesmente apenas cumprir um ciclo de ter uma posição, de ter uma boa profissão, de ter o desejo de conquistar coisas, não era o suficiente, pelo menos para mim, não era o suficiente. Eu queria algo mais. Então foi onde eu me descobri que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Aí aprendi a profissão de naturopata e, em seguida, fiz o curso de nutrição. E a visão que eu comecei a ter da vida era uma visão diferenciada, porque Deus me deu o privilégio de cuidar de vidas. E cuidar de vidas era, para mim, se tornar algo que era uma grande responsabilidade, né? E assim, como profissional, procurei sempre a excelência, sempre estive perto dos bons, como estou agora aqui, né, nesse momento. E a minha visão da vida era simplesmente entender que cada ser humano que Deus colocava no meu caminho era porque alguma coisa Ele queria me usar para levar para a mente, para o coração daquela pessoa, o cuidado e o desejo de Deus que ela pudesse ter vida e vida em abundância. Então, assim, a minha visão da vida era simplesmente não me preocupar com a doença. A doença é uma consequência das intervenções que eu fizer com aquela pessoa para que ela possa entender que quando nós nos tornamos doentes, é porque começa a haver um desequilíbrio, seja de ordem emocional, tá bom? Que o Edilândio, eu creio que ele vai falar sobre isso, ordem espiritual, né? E que, consequentemente, o corpo adoece. O corpo acaba ficando vulnerável, fragilizado. Aí surgem as doenças. Mas quando eu me preocupo com o doente, de entender o porquê que ele está naquele estado, e procuro levar para ele a mensagem de que ele pode ser, assim, um canal dele mesmo se permitir ser restaurado, né? E aquilo que eu uso na minha profissão como nutricionista, por exemplo, é apenas um elemento a mais para que aquela pessoa possa ser restaurada. Aí nós temos, através de uma boa nutrição, de um bom funcionamento dos nossos canais de saída de eliminação, dá a condição de restauração. Mas a minha visão é sempre restauração de vidas, porque Deus, quando ele comunicou vida ali no Éden, aquele casal, ele não só soprou o fôlego de vida neles, mas deu todos os elementos para que eles tivessem vida e vida em abundância. E simplesmente hoje nós podemos dizer que, por exemplo, uma banana, o simples fato de eu comer uma banana como essa aqui, por exemplo, tá? Que ajuda na nutrição, eu mantenho também a minha alegria de viver. Por quê? Porque uma banana como essa, ela tem uma substância que vai me trazer alegria, contentamento, não é? Ela vai me dar satisfação, porque ela vai manter a minha mente tranquila, tá? Então, se você estiver agitado, ó, banana é uma bênção para que você mantenha uma mente tranquila
e uma vida saudável. Coisas simples do dia a dia, né? O simples fato de eu não tenho aqui a uva, né? Mas o simples fato de saborear uma uva, por exemplo, eu tenho uma condição não só de manter o meu sangue saudável, como também eu vou me manter uma tranquilidade, vou me manter com a mente ali equilibrada. E ter uma mente equilibrada significa dizer que eu vou conseguir vislumbrar os planos de Deus, a vontade de Deus, porque o objetivo da vida ela tem que ser essa. Entender o plano de Deus não só para que eu esteja bem, mas para alcançar a outros. Então, a beleza da minha profissão, da visão que eu tenho da vida, é justamente entender que quando eu levo a mensagem de positividade, seja através de uma palavra, seja através de um alimento, porque existem aí N tipos de alimentos que vão nos ajudar a ter uma qualidade de vida, né? Então, assim, quando eu uso tudo isso que a natureza me dá no propósito de vida e qualidade de vida, eu vou conseguir alcançar a outros. Eu vou conseguir levar essa visão da vida de que se nós nos preocupamos em ser melhores pessoas, ser melhores esposos, esposas, né? Filhos, filhas, pai, mães. Então, nessa busca de ser melhor, eu vou entender que a vida do meu semelhante ela é muito preciosa. E é isso que faz diferença na minha profissão como nutricionista. É entender que a minha preocupação tem que ser com a vida daquela pessoinha, que é um vaso frágil, muitas vezes, e a fragilidade não consiste apenas na condição física, mas a fragilidade consiste ela não ter percebido que é possível ela se fortalecer, né? Então, assim, dentro da visão da vida, é importante demais nós buscarmos colocar como a chave para alcançarmos a bênção de restauração de vidas, é que nós só precisamos de uma chance. Nossa máquina, nosso corpo, ele só precisa de uma chance de restauração. Porque quando eu dou essa chance a ele, o próprio organismo, essa própria engrenagem da máquina humana, ela começa o processo de mudança, né? E falando de nutrição, citei a banana, citei a uva, e tem uma... É interessante, eu conversando com algumas pessoas que estavam, assim, problemas emocionais, o estresse muito grande, e aí eu descobri que um grande médico americano, ele reuniu mais de 200 pacientes, e esses pacientes ele tinham uma coisa em comum, eram pessoas muito nervosas, muito estressadas, pessoas inquietas, e ele então resolveu fazer um experimento com essas pessoas. Ele orientou que essas pessoas comessem durante 30 dias lentilha. E esses 30 dias eles iriam ali comer a lentilha em forma de bolo, em forma de sopa, em forma de feijão, de caldo, enfim, a lentilha tinha que fazer parte do dia a dia das pessoas durante 30 dias. E o interessante é que depois desses 30 dias a experiência foi fantástica. Pessoas que viviam agitadas, pessoas que viviam ali sem ânimo para a vida,
elas de repente começaram a perceber que o uso da lentilha ajudava elas a manter a mente delas mais tranquila. E elas começaram a ter uma melhor qualidade de vida. Como assim? Elas começaram a ter um sono de qualidade. Elas começaram a não ter medo do amanhã. Elas começaram a ter mais assim equilíbrio nas suas ações. Simplesmente, a lentilha tem uma substância que ela ajuda, né, ao nosso cérebro a manter em equilíbrio os níveis de estresse, porque vai ajudar a pessoa a ter mais tranquilidade, mais alegria no viver, né? Então, simplesmente, o uso de uma lentilha, que podemos dizer é um feijão, né? Fez com que essas pessoas, ao longo dos 30 dias, e depois dos 30 dias, esporadicamente usaram, elas tiveram ali uma mudança na qualidade de vida delas. Então, isso é pura nutrição. Então, Deus, ele é tão sábio que quando ele chega para aquele casal... Muito bem, Girlene, compre que é muito bom. Então, assim, Deus é tão sábio e sabendo e conhecendo da sua criação, ele dá ao homem alimentos, ou seja, alimentos in natura, né, para que ele pudesse manter-se não só com o físico saudável, mas uma mente equilibrada, que tudo começa aqui, né? O professor Edilânio, ele vai falar sobre isso, tudo começa aqui. Então, se aqui está equilibrado, com certeza o meu físico ele vai ser bem beneficiado. E assim, eu vou ter uma qualidade de vida bem melhor. Sem dúvida nenhuma, uma mente equilibrada, eu vou viver com saúde e alegria, né? Alegria de entender que a nossa vida ela tem um propósito. E sabe qual é? Dentro da minha visão de vida, é entender que eu posso ser um canal de bênção para outras vidas, né? Ser um canal de bênção para pessoas que necessitam conhecer a minha experiência para que elas possam se beneficiar e também ser um canal de bênção para outras pessoas. Então, é uma reação em cadeia. Se eu entendo que, como profissional, eu posso ajudar a contribuir na restauração de vidas, sem dúvida nenhuma, não existe coisa melhor, mais gratificante do que você alegrar-se com aqueles que você deu a oportunidade de serem restaurados através daquilo que você aprendeu, né? Então, como profissional, eu creio que o meu conhecimento é apenas um elemento para que eu tenha que intervir em algumas coisas, mas principalmente fazer com que as pessoas entendam que a vida lhes foi concedida com o propósito de adorar o Criador e ser ali usada como propósito para abençoar outras vidas, né? Então, eu creio que essa é a minha visão de vida e essa é a minha visão como profissional, beneficiar outras vidas para terem aí uma mente tranquila, equilibrada e, sem dúvida nenhuma, quando eu tenho uma mente saudável, o meu corpo agradece bastante. Ok, doutor. Muito grato aí pela sua experiência de vida, né, e as ações que o senhor tem realizado. Agora eu vou convidar o meu grande amigo, né, uma pessoa que eu aprendi a admirar há muitos anos, tive o privilégio de ser colega de trabalho dele na escola profissional. Ali a gente começou a trocar algumas figurinhas e hoje eu tenho o privilégio de trabalhar para ele e com ele, né, um projeto gigante, 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 que assim a gente ainda está dava aquele negócio ser tão gigante que você está assim, hein, querendo tocar os espaços e
Tremendo, tremendo. E em breve vocês vão ver muita coisa bacana, né, fruto do trabalho desse cidadão que dispensa comentários. Mas eu vou falar rapidamente aqui. Ele é professor, né? Eu acho que uma das coisas que ele nunca vai conseguir deixar de ser é professor. Hoje atua como advogado e é na minha visão, um dos maiores empreendedores aqui, se não for o maior empreendedor no nosso município. E ele trabalha também, né, tem escritório em Juazeiro do Norte, e é uma pessoa assim que tem uma visão fantástica, né? Toda vida que eu me aproximo dele, eu aproveito para beber dos conhecimentos, né? Porque é muito bom conversar com o doutor Inácio. E agora, vou deixar nas mãos dele esse tempo que eu tenho certeza absoluta que, como o do doutor Baracho, vai enriquecer, né, a nossa compreensão de vida através dos olhos de um profissional, primeiro humano, né, e de um profissional da área do direito. Então, fique à vontade. Boa noite, Edilândio. Boa noite ao doutor Baraco. Eu vou dizer, doutor, que de agora em diante eu não vou deixar faltar banana na minha casa, não, porque sabendo dos benefícios e da importância que tem para a saúde, e aí eu corroboro com o que o senhor colocou, no sentido de dizer qual é a minha compreensão a respeito, as pessoas buscam prazer de forma externa e elas não sabem que um dos hormônios mais importantes que geram prazer é produzido no estômago. Então, que a gente se alimenta diz muito sobre como vai ficar o nosso humor durante o dia. Então, a sua contribuição é extremamente pertinente. Acho que o nosso maior desafio hoje é concorrer com um dia em que o país para assistir um jogo e a seleção brasileira é derrotada. Mas o ponto crucial daqui é qual é a nossa vitória e as vitórias que nós podemos construir para a vida das nossas famílias e para a vida de todas as pessoas, de modo geral, não se resume a um palco que é um campo de futebol, né? Dizer que é uma honra participar desse projeto, porque a gente precisa tirar tempo para fazer algo pelas pessoas, e essa ONG, ela faz algo pelas pessoas e nós podemos dar nossa contribuição conversando com as pessoas a respeito e também fazendo doação. Acho que é preciso ser disseminado de forma mais evidente. Infelizmente, hoje, quando não se investe muito em marketing, as pessoas não despertam tanto interesse, principalmente para a questão do social, e a gente precisa pensar no social como um elemento da nossa vida, assim como também é o alimento. No sentido de desenvolver empatia, no sentido de desenvolver valor pelo ser humano. E aí, ouvindo as palavras do doutor e cumprimentando a Edilândio, que aumentou minha responsabilidade depois das palavras que ele disse, cumprimentando o Jean e a todos os que estão aqui presentes, eu vou dar uma rápida contribuição no sentido de responder essa pergunta que o Edilândio fez no trabalho de divulgação desse encontro que nós teríamos hoje. O que esses profissionais têm para ensinar sobre a vida? Achei essa pergunta muito, muito pertinente, muito forte, porque ela nos traz a responsabilidade de quem tem experiência como professor de carregar o peso de dizer, eu vou ensinar alguém. E o que é que nós podemos ensinar as pessoas? Nós podemos ensinar as pessoas a partir da nossa experiência de vida, né? A partir das nossas práticas. Eu digo muito, e a Dilane é testemunha, que eu digo para todo mundo que é difícil ensinar aquilo que você não faz. É difícil ensinar aquilo que você não usa como elemento de sabedoria e de conhecimento na sua vida. E ao longo da minha vida, eu tenho ensinado as pessoas que convivem comigo a serem perseverantes, a não desistirem sobre hipótese alguma. A minha trajetória de vida foi sempre uma trajetória de perseverança. Eu costumo dizer que eu faço parte da teoria do improvável, porque desde o nascimento, quando a minha mãe
engravidou aos 47 anos de idade, que era uma gravidez de risco e que, por recomendação legal, ela poderia ter optado por um aborto, minha vida já era uma batalha no seio, no ventre da minha mãe. E daí em diante, desde a hora que ela me deu a oportunidade, Deus também, sobre todas as coisas, me deu a oportunidade de estar aqui na Terra, que eu assumi o compromisso de ter um objetivo definido, de saber, de acordar todo dia sabendo o que eu preciso fazer e quais são as decisões que eu preciso tomar. Algumas elas vêm em apenso. Sempre pensei na perspectiva de que acontecesse o que acontecesse, eu seria um irresignado, eu não aceitaria determinadas condições e eu transformaria a realidade dos que estivessem próximos de mim e das pessoas que convivessem comigo. Às vezes a gente pensa em ser super-herói, em resolver os problemas do mundo, quando, na verdade, a nossa responsabilidade é resolver simplesmente os problemas dos que estão próximos da gente. Como esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Às vezes a gente faz uma robusta doação para um projeto social, como Criança Esperança, por exemplo, que não deixa de ser um projeto social importante, mas deixa de fazer uma doação para um projeto social que tem na nossa cidade. Essa perspectiva de querer ser herói do mundo e não ser herói das pessoas que estão próximas de nós. Então, esse foi o compromisso de vida que eu assumi, de ser uma pessoa irresignada, de não aceitar determinadas condições, de transformar as realidades que eu não concordava com ela, de cair e levantar todas as vezes, não importassem quantas fossem as vezes em que isso acontecesse. E aí quem tem a experiência no magistério sabe que o professor tem esse compromisso de cair e levantar, porque ele é um líder, porque ele precisa ser exemplo. E à medida que eu ia caindo e me levantando, eu nunca parei de fazer coisas muito importantes que transformaram a minha vida e a vida das pessoas que estavam próximas de mim. Foi no sentido de não desistir, de buscar sempre o conhecimento, de estar aberto para a negociação, de ser flexível no sentido de mudar de opinião quando é necessário mudar de opinião, de dar importância para todas as formas de conhecimento que existem. Tem uma frase muito interessante que diz que você não deve saber de tudo, mas você deve saber de tudo um pouco. E aí, quando as pessoas querem saber de tudo, elas têm um comportamento do pato, que nada, corre e voa e faz tudo isso muito mal. Só que quando você não tem um conhecimento de todas as coisas, você não adquire um princípio que é bíblico, o princípio da sabedoria, que é o quê? É uma junção de conhecimentos aprofundados sobre áreas importantes da vida. Hoje, a moeda de troca do mercado é você ter alteridade, você desenvolver habilidades de hard skills e soft skills, que no português significa eu tenho que ser um profissional de excelência, porque o mercado é extremamente concorrido, mas eu também tenho que ser um profissional do ponto de vista emocional inteligente, para saber lidar com as pessoas, para saber lidar com as pressões do ambiente em que eu convivo, dos desafios que a vida me oferece, para que eu possa finalmente falar que eu sou um profissional de sucesso. As pessoas, inclusive, têm dificuldade de dizer, de olhar para si e de se reconhecer como um profissional de sucesso, como um homem de sucesso ou como uma pessoa de sucesso. Homem e mulher, não importa. Mas assumir esse compromisso de ser um profissional de sucesso, assumir a responsabilidade de buscar o conhecimento para que você atinja o ápice da sabedoria, que Salomão tão bem fez quando teve a oportunidade de pedir várias coisas a Deus e ele pediu sabedoria e todas as outras coisas vieram em decorrência disso. Então, assim, o aprendizado de sabedoria é a moeda que lhe leva para todo tipo de prosperidade que você pensar, seja como pessoa, seja como pai, como mãe, seja como esposo, seja como namorado, seja como profissional. Se você quer produzir qualquer que seja os tipos de riqueza física e espiritual, você precisa buscar simplesmente a sabedoria, porque no momento que você adquire a sabedoria, você encontra todas as ferramentas presentes nela para que você se desenvolva
em todos os aspectos. E aí o aspecto de prosperidade, que é um que a gente tem trazido para discussão, para uma discussão muito importante, consiste em responder: você é uma pessoa próspera? As pessoas utilizavam muito da forma errada o termo riqueza. E é isso que nós estamos fazendo aqui, diz muito sobre prosperidade. Eu tenho tempo para todas as pessoas que têm alguma coisa para me oferecer, mas eu não tenho tempo para as pessoas que não têm nada para me dar. E aí eu não sou uma pessoa próspera. Prosperidade é você ter tempo para fazer o bem sem olhar a quem, e é muito mais de você doar para quem não tem nada para lhe dar de volta do que você doar para as pessoas que vão lhe dar, nem que seja elogios. Quando você faz isso, você não está fazendo a doação de forma decente. E é esse o caminho da prosperidade que a gente busca, que os grandes palestrantes do nosso meio atual estão utilizando para dizer sobre um novo conceito de que as pessoas utilizavam muito, que era chamado de riqueza. As pessoas distorceram esse termo, e se a gente pensar sobre a perspectiva bíblica também, a palavra prosperidade é sim um sinônimo da representação da divindade, porque você não vê escassez em nada do que Deus fez. Deus é abundante. E se ele é abundante, ele não admite que você não seja abundante. E tem pessoas que têm muito dinheiro e ainda assim são escassas. Elas não têm conhecimento de prosperidade. Elas se privam de usufruir de determinados bens para não consumir, para não gastar o dinheiro que têm. Elas se privam de cuidar da saúde para não gastar o dinheiro que têm. E elas são incapazes de doar para alguém que está passando fome algum prato de alimento para que elas continuem acumulando apenas dinheiro. Nessa trajetória da minha vida, tenho 40 anos de idade, eu descobri que o caminho para essa sabedoria é uma busca constante, ela acontece todo dia, eu cometo falhas todo dia, eu acerto todo dia, mas os campeões são os que erram e os que acertam. As pessoas que têm medo de errar, elas também não acertam. Elas não erram, mas também não acertam e são fracassadas por natureza. Eu diria que se eu tivesse alguma coisa para ensinar alguém, que eu acho ousada, Dilane, dizer que eu consigo, que eu posso ensinar alguém, eu gosto muito, hoje, depois de um certo tempo, a gente, como professor, foi treinado a dizer que a gente ensina, né? E depois de um certo tempo eu descobri que hoje o máximo que a gente pode fazer é influenciar alguém para que ele queira aprender. A aprendizagem ela é autodidata, ela é de mim comigo mesmo. Eu digo direto para as pessoas que convivem comigo. O conhecimento, ele é solitário. Eu não consigo ensinar o que eu sei para ninguém. Quando alguém se dispõe a aprender, o máximo que ela faz é ser influenciada por mim. E se ela acreditar na possibilidade de que ela tem sua própria capacidade para aprender, ela vai aprender muito com as oportunidades que a vida lhe dá. E aí, se eu dissesse que eu poderia ensinar a alguém alguma coisa, seria no sentido de dizer que a vida toda, todas as pessoas que me conhecem, desde a hora que eu me entendo de gente, elas me veem como uma pessoa que tem um objetivo definido, que tem perspectiva de abundância, que respeita os princípios da prosperidade, que é irresignado, não aceita determinadas condições, que acredita que é possível desenvolver estabilidade do ponto de vista emocional, financeiro, pessoal, profissional, familiar, que por mais que não pareça, ou em alguns momentos eu não seja, mas eu também sei negociar. Acredito muito na cultura do bambu. Uma certa flexibilidade é necessária para que as coisas continuem acontecendo. E dentro essas 7 possibilidades de aprendizado, eu acredito que quanto mais eu desenvolvo prosperidade, estabilidade, capacidade de negociar, mais eu aprendo, mais eu me torno sábio. E a sabedoria, ela é uma constante na vida de qualquer um de nós, porque o limite dela é a morte. O ser humano só não precisa aprender mais quando ele já está morto. Quando ele está morto, ele está pronto. Ele não precisa aprender. Enquanto ele tiver vida, todo dia
tem alguma coisa a mais para aprender e tem alguma coisa a mais para influenciar as pessoas. Ensinar, talvez não, mas para influenciar. E essa é a nossa responsabilidade. Eu hoje penso em cada passo que eu dou, eu hoje penso em cada decisão que eu tomo, porque eu sei que eu tenho a responsabilidade de dizer para as pessoas que o que eu faço está dentro da coerência do que eu acredito. Porque um outro grande princípio que eu aprendi com Jesus Cristo foi o da pedagogia da presença. É que eu só posso influenciar alguém ou até ensinar alguém se for pelo exemplo, se for pelo que eu faço. E aí e principalmente sobre o que eu acredito. Tudo que eu faço está muito voltado para uma crença inabalável. Esse foi o meu maior aprendizado, senão eu não teria conquistado e realizado tudo que eu realizei até aqui, com todas as dificuldades que eu enfrentei no decorrer da vida. Acredito no compromisso social de que nós precisamos, Edilane, toda essa turma de pessoas que estão aqui. Precisamos desenvolver mais a nossa capacidade de influenciar as pessoas e ajudar outras pessoas a despertarem para a prosperidade e para a abundância. Abundância em ouvir, ser econômico no falar, abundância em se doar e ser econômico em cobrar, abundância em ser exemplo, em liderar, em buscar trazer mais gente para o processo de crescimento como pessoa, como ser humano, como profissional, como pai, dizendo, olha, de onde eu vim, eu não tinha nada, e eu tinha tudo porque Deus me deu a vida, e a vida é a grande oportunidade para que você possa usufruir de todos os bens que existem aqui na Terra, porque todos os bens que existem aqui na Terra, tanto o ouro como a prata, foi Deus que deu, e ele pertence a cada um de nós. Às vezes, algumas pessoas não têm acesso a esses elementos tão importantes para a vida porque elas não procuraram conhecer a Deus primeiro. Quais os ensinamentos eles deixaram, quais as oportunidades ele deixou para cada ser humano, e que a abundância existe para todo. A escassez é uma coisa da nossa mente. A ideia de que não existe alimento para todas as pessoas, não existe moradia para todas as pessoas, isso é coisa criada pelo homem. A terra é abundante porque foi Deus que fez a terra. E o que nós vivemos na realidade é a concentração desses bens. O que nós estamos fazendo aqui é quebrando um pouco desse paradigma, de que nós precisamos doar um pouquinho do nosso tempo para assistir essa conversa que nós estamos tendo aqui, e dessa conversa a gente tirar algum proveito no sentido de doar e colaborar com outras pessoas que precisam. Mas principalmente que elas precisam do despertar para a prosperidade, do despertar para a abundância, para que a gente vá aos poucos diminuindo o número de pessoas que precisam, que a gente faça campanhas de alimentos e que essas pessoas, em algum momento da vida delas, venham participar desse movimento com a gente para trazer outras pessoas para outras campanhas tão importantes como essa. Então, esse é o aprendizado maior que eu tenho para a minha vida, e essa é a mensagem que eu queria levar, no sentido de dizer, eu estou aqui para colaborar, eu preciso colaborar, não porque eu sou o salvador, não porque eu sou, não porque eu sou o salvador ungido, mas porque eu tenho consciência da minha responsabilidade social, no sentido de dizer que o problema dos meus vizinhos, o problema das pessoas que moram próximas de mim são meus problemas. E eu preciso participar desses problemas, porque na hora que eu precisar, eu preciso de uma mão para pegar na minha mão e juntos a gente poder caminhar. Obrigado, Edilane, e obrigado aos colegas. Obrigado, Jean. Gratidão enorme. A gente não esperava menos, né? Conhecendo a sua história, conhecendo o seu potencial. E depois a gente vai querer ver um momento especialmente para você contar a sua história, né? E depois a gente pode ver uns momentos para a gente trabalhar essas campanhas e trazendo essas histórias de vida, porque eu creio que muita gente não sabe, mas a sua história ela é para ser escrita, viu? Isso aí a gente não tem dúvida. É para virar livro, e um livro que vai
transformar vidas de pessoas. Bom, agora nós vamos falar de alguém, né, que é como um irmão também para mim, né? As pessoas que eu convidei hoje são pessoas que são da minha família, né? Eu os considero assim, apesar da gente trabalhar juntos, né? Eu, o Baracho, o Jean, o Inácio. Então, são pessoas que, mais que trabalham, a gente tem um vínculo, né, familiar e pessoal. Faltou convidar ainda o Inácio para almoçar comigo, porque ele disse que o ápice, né, o ápice da amizade é quando você senta na mesa da pessoa. Isso, no Antigo Testamento, é fato. Né? Tanto é que quando Jesus Cristo diz: "Eis eu bato a tua porta, se ouvires e abrir, eu sentarei e cearei". Né? Que aí tem a questão do Barash, né? Que é a questão da alimentação, a importância. Né? O primeiro pecado veio da alimentação, a primeira tentação veio da alimentação, e o mundo está morrendo porque está comendo muito mal. E aí, quando eu falo de alimentação, a gente não está falando só do que entra pela boca, né? Jesus disse que o que entra pela boca não contamina no sentido emocional, psicológico, mas aí não é o alimento, naquele momento que ele falava, o alimento sólido, o alimento que se ingere. Ali ele estava falando do que a gente escuta. E quando a gente tem uma mente ampla e aberta, o que a gente escuta tem uma barreira tremenda. Né? O conhecimento nos dá a capacidade, né, de aprender de tudo e reter somente o que é bom. E esse momento está sendo muito especial. Então, Jean já sentou na minha mesa, já almoçou, né? Então, ele aqui já tem essa comunhão. Né? Mas em breve eu vou fazer isso com o Barash, né? Porque ele passa só voando por aqui. Né? E o Inácio não, o Inácio é mais fácil. A gente vai ter, eu acho que é mais fácil, não vou nem dizer. Eu acho que é mais fácil. Né? Mas eu tenho algumas estratégias que vai dar certo. Então, vejam só. Jean, amigo pessoal, né? Como eu falei para vocês, é alguém que, quando vem para cá, né, dorme, come na nossa casa. A parte do come não é interessante, mas tudo bem. Né? Então, é uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial, né? Uma família, né, que nós temos aqui. E o Jean tem uma expertise, um conhecimento na área de educação, na área de administração, de organização pessoal, organização humana, que é invejável. Ele é um dos meus mentores, né? Então, vou deixar agora aqui a palavra, né, com o Jean, que vai falar um pouco aí dessa visão dele como alguém que orienta pessoas, que coordena e ajuda empresas a se desenvolverem. Let's go, my brother son. Ou traduzindo para o cearense, simbora, meu irmão. Let's go, my brother. Que prazer imenso. Quanta gente boa aqui perto. Perto, sim, porque embora à distância, né, tem gente que não faço nem ideia de onde vai ouvir esse momento, mas é um momento de estar perto. E eu queria frisar principalmente isso, através da fala de vocês, de cada um de vocês, e ainda teremos a fala final aqui, fechando com chave de ouro do mestre Ed, vocês enfatizaram muito o poder que o ambiente tem sobre a nossa vida. As interferências externas, também, né, a nossa interação com o meio. É tão interessante que eu estava pensando aqui, e agora, como é que eu vou contribuir depois da fala desses dois aqui? E é porque eles nem contaram a fundo a história deles, hein? Precisaria de um livro mesmo, viu, Ed? Concordo com você. Jean, dá só um oi pro pessoal do YouTube, tem muita gente lá, viu? Pois é, já até me declarei aqui para eles que eu não faço nem ideia de onde vai chegar isso. Por quê? Porque quem veio até aqui já merece os parabéns, Ed. As pessoas que estão ouvindo a gente até aqui, elas merecem os parabéns por quê? Porque são pessoas que querem, através dessa aproximação, que era essa a introdução que eu estava fazendo, essa aproximação de pessoas
que pensam diferente, com histórias de vida diferentes, enfim, com visões de mundo diferentes também, com bagagens diferentes. Isso é tão fascinante que a gente se conecta, e aí um pouquinho do que o professor, eu vou chamar de professores todos aqui hoje, né? Os doutores, enfim, os mestres, como eu gosto carinhosamente de chamar, porque sempre aprendo muito com você. Se eu já lhe chamei de mestre alguma vez na vida, é porque eu aprendi alguma coisa com você. Os mestres Baracho, por exemplo, quando falava da chave para ser um bom profissional, ele falou em diversos momentos sobre o poder que as pessoas têm de influenciar. O Inácio falou com clareza sobre isso. Ensinar é influenciar. No fim das contas, é isso que acontece. E olha que coisa legal. Os convidados aqui são pessoas que têm uma proximidade. O que eu quero começar já provocando através dessa fala inicial? Eu quero começar com uma pergunta provocativa mesmo, que eu entendo que eu nasci para isso, para provocar as pessoas. Provocar em que sentido, Jean? Irritá-las? Às vezes acontece. E aí, tudo bem, né? Faz parte. Mas a provocação que eu quero fazer é através de uma pergunta que te convida a fazer funcionar uma parte do teu cérebro que talvez você estava meio que deixando assim de lado, cobrindo de poeira, sabe? E a pergunta é: de quem você tem se cercado? Porque aquele velho ditado, ele é muito real. Diz-me com quem andas e te direi quem és. Ou não é verdade na análise de vocês? Eu concordo muito com isso. E eu volto a dizer, Ed, parabenizo cada uma das pessoas que está aqui, primeiro, por estar buscando isso, buscando se aproximar de pessoas que podem contribuir. E segundo, porque são pessoas que não querem reter aquilo que acumulam só para si mesmas. Elas partilham não só o conhecimento, que eu acredito que vão compartilhar também esse momento aqui, essa oportunidade de aprendizado, através dos links aí que o Ed vai disparar, mas compartilham através das doações. Muito obrigado mesmo. Em nome de cada pessoa que vai receber a sua doação, muito obrigado e meus parabéns, porque esse movimento, como os meus antecessores aqui já falaram, é uma corrente que vai se multiplicando. Fazer o bem é uma das coisas mais incríveis. E quando eu descobri que eu poderia ser um bom profissional fazendo o bem, poxa, gente, como isso mudou minha vida. Eu sou um ser humano que aprende enquanto ensina, enquanto busca ensinar alguma coisa, se é que assim eu posso dizer. E o que eu aprendi com as várias pancadas que eu tive na vida, mas também com o êxito que eu consegui nas empreitadas que eu escolhi para mim? Foi uma pergunta forte, né? Obrigado pelo comentário aqui. É bom saber que as provocações estão funcionando. Então, lá vai mais. Segura aí, prepara o coração, prepara a mente, e lá vai mais. Um dos maiores aprendizados que eu tive na vida foi em relação a como eu encaro as coisas à minha volta. E aqui tem um grande percentual de emoção nisso que eu estou falando. Imagine por um instante que, caso você não use óculos, você vai passar daqui para frente a usar óculos em todas as situações da sua vida. E cada um dos óculos que você vai usar terá uma cor diferente, um grau diferente. Cada um dos óculos que você vai usar vai servir para situações diferentes. Imagine junto comigo, por um instante. Junte-se aqui a mim nessa viagem. Cada um desses óculos serve para te ajudar a enxergar o que há de mais importante naquela cena. Imagine-se, por exemplo, diante de uma tela gigantesca de cinema.
E aí você quer ver cada detalhe, não é? Às vezes, ansiosamente, talvez esperou por aquele filme por um bom tempo, e você quer ver os detalhes, não quer perder nenhum momento. Mas sabe o que aconteceu muito comigo a vida inteira? Eu usava os óculos errados. Eu usava as lentes erradas para entender o mundo, para enxergar os detalhes que eu buscava. E muitas vezes eu não via esses detalhes. Minha vida profissional, não só a profissional, mas em todos os aspectos, inclusive pessoal, eu escolhia muito mal a lente que eu ia usar para poder enxergar o mundo. E aí vem mais uma pancada aqui, eu espero que lhe provoque. Que lente você tem usado para observar aquilo que acontece com você? Essa pergunta mexe comigo, por isso que eu compartilho ela com você. Eu me pergunto isso, sabe, gente? Se eu puder compartilhar alguma coisa aqui de útil com você, é que toda vida que você olha para uma situação, já enxergando o que há de pior nela, digamos assim, geralmente é porque, assim como eu, você está escolhendo mal a lente que usa. Jean, o que você quer dizer com isso? Eu estou querendo te convidar a partir de hoje, observar as situações, por exemplo, aquelas que te irritam, aquelas que te entristecem, aquelas situações em que você fica com medo ali, sem saber o que vai acontecer, aquelas que te deixam com ansiedade tremenda. Não vejo a hora de acontecer tal coisa, preocupados assim, sabe? Será que você está usando a lente certa? Que tal se daqui para frente você, quando perceber que está olhando algo que não está te fazendo se sentir bem, você parar um pouquinho, fechar os olhos, respirar, pegar na mão de Deus, que muitas vezes a gente leva cada chicotada que quer cair, né? Aliás, a gente não quer cair, mas fica quase em tempo de cair. Segurar na mão de Deus, respirar fundo e pensar, qual é a lente que eu devo usar nesse momento? Se eu puder compartilhar alguma coisa com você, de forma bem prática, bem objetiva, é isso. Hoje, nesse curto tempo aqui, né, a gente fala pra caramba, somos um time de pessoas que gostam bastante de falar, né? Trabalhamos falando, um dos principais instrumentos de nossas profissões, né, meus amigos? Mas nesse curto espaço de tempo eu queria te deixar esse convite, sabe? Como é que você tem olhado a sua vida, as situações desagradáveis, que inclusive dizer que a situação é desagradável já é uma maneira de olhar. Concorda comigo? Se não, não precisa concordar, mas convido você a fazer o teste desse daqui que eu estou te dizendo. Mas, Jean, e na sua história, já que essa é a proposta, né, já que a provocação do Edland foi nesse sentido, e na sua história, em que momento você pode mencionar as lentes que você usou? Olha, para resumir, eu queria só dar uma pincelada em algumas coisas que, para a maioria das pessoas, pode ter sido uma desgraça, pode ter sido algo terrível, mas que, para mim, foram os degraus que eu precisei botar força, sabe, ali na perna, para poder subir aquele degrau, e minha perna não é muito grande, né? Quem me conhece pessoalmente já sabe, e aí eu precisei botar uma força grande para subir aqueles degraus, mas adivinha o que aconteceu? Enquanto eu subia, meu corpo ficava mais forte. E aí eu estou falando, óbvio, não de forma física, mas sim de forma simbólica. Os degraus que você tem subido, eles têm sido uma desgraça, palavra pesada, né? Ou eles têm sido uma oportunidade de se fortalecer. E aí, eu posso contar, por exemplo, sobre, desde o meu nascimento. Eu gostei quando o Inácio colocou dessa forma. O Edland, eu torço para que ele conte a história dele para vocês também, porque merece um livro de verdade, assim como a do Inácio. Mas nosso nascimento é tão definidor, né, gente? A maneira como você conta a sua história é algo tão interessante, é algo tão valioso, porque muitas pessoas se
contam a própria história se colocando no papel de vítima, sabe? Como se o universo tivesse conspirado para que nada desse certo na vida da pessoa. E algumas pessoas, infelizmente, escolhem contar a vida delas desse jeito. Eu vou contar um pouquinho para você como é que eu enxergo a minha. Eu tive o privilégio de não ser planejado, embora eu fosse desejado. Mas eu não fui planejado para aquele momento. E os meus pais, a quem eu amo muito e sou muito grato a eles, me trouxeram à vida. Nesse momento, eles fizeram o que era o mais necessário. A única coisa que eles precisavam ter feito por mim era exatamente isso, me colocar no mundo. Porque daí em diante, Papai do Céu iria cuidar de formas para que eu permanecesse vivo, assim como ele fez com muito carinho. E daí por diante, eu fui crescendo e me deparando com algumas limitações, não só financeiras, não só cognitivas, a minha maneira de aprender, minha maneira de se relacionar com as pessoas. Enfim, resumindo, eu descobri que eu possuo TDAH, ou seja, um transtorno que é caracterizado pelo déficit, ou seja, pela falta, digamos assim, a fragilidade da atenção e, junto com isso, hiperatividade, ou seja, uma energia que é tão grande que, às vezes, eu estou pensando numa coisa e já começo a pensar em outra. Enfim, minha mente funciona um pouco diferente da maioria das pessoas. Mas, Jean, por que você está contando isso? Primeiro, eu quero dizer para você que minhas características não me definem. Eu não sou definido pelas minhas características. E, por favor, lembre disso sobre você também, tá bom? Não são as suas características que definem quem você é. Você não é uma soma, um pacote, né, com várias palavrinhas que definem características: alto, magro, baixo, alto, baixo, magro, gordo, né? Enfim, não são as suas características que te definem. Mas aquilo que acontece na nossa vida tem um propósito, como já foi tão bem falado pelos meus amigos aqui. E o propósito disso foi que eu entendi que eu não sou doente mental, como alguns acham, né? Como alguns pensam. Eu não sou uma pessoa pior e nem melhor do que ninguém. Olha que interessante. Eu só penso de forma diferente. Eu aprendo de forma diferente. Me comunico, me relaciono. Enfim, eu vivo de forma diferente. E aí, eu quero aproveitar essa característica minha para também te provocar. Será que você não tem deixado que alguns rótulos que você coloca ou que os outros colocam na tua testa assim, definam quem você é? Sabe, quando alguém diz ou pensa algo a respeito de você e que você dá mais importância para isso do que para o que realmente importa? Ou mais forte ainda, será que você tem dado mais importância para o que os outros pensam sobre você do que o que o próprio Deus que te criou pensa sobre você? Eu passei a refletir muito sobre isso. Isso me ajudou a ser um bom profissional. Embora eu tivesse dificuldades imensas, muito grandes, para poder me adaptar nas experiências profissionais que eu tive. Por exemplo, o meu primeiro trabalho, quando eu tinha 14 aninhos, foi cuidando de um jardim, de uma piscina, enfim, cuidando da área externa de uma casa de um senhor muito rico da minha cidade. E ali eu fiz algumas coisas, por exemplo, cuidando da piscina, eu gastei mais água do que o que eu deveria. Foi um prejuízo gigantesco. Por quê? Porque eu esqueci a bendita da torneira ligada e aí fiz uma grande burrada. E quais são as burradas que você tem feito? Como é que você lida com elas? Como é que você... Que tipo de jogo de cintura você usa para poder lidar com essas situações? Enfim, em cada uma das experiências que eu tive, eu poderia
extrair algumas lições e trazer para você. Mas eu vou empacotar tudo e dizer tudo de uma vez só. Na experiência que eu tive como limpador de piscina, como cuidador de jardim, jardineiro, sei lá como é que você prefere chamar, eu aprendi muito a ser profissional, porque eu comecei a entender o que eu podia, o que eu não podia, o que era mais adequado, o que não era tão adequado assim. E aí minha cabeça foi se aperfeiçoando ao ponto de que eu sempre cresci nas oportunidades que eu tive. Por exemplo, depois disso, eu fui para um escritório de advocacia, acho que eu nem tinha contado isso para a Inácia ainda. Eu fui trabalhar no escritório de advocacia como administrativo e meio período. No outro período foi quando eu me descobri professor. Eu ajudava as pessoas a aprender enquanto elas me pagavam para que eu conseguisse pagar minha faculdade. E assim fui levando a vida aos trancos e barrancos, desafios muitos, e sempre me lapidando. Uma das coisas que eu mais fiz, que talvez eu possa compartilhar com você, é sempre... Hoje eu percebo, sabe? Na época eu não percebi, não. Eu não tinha a cabeça tão ajustada, se é que eu posso dizer assim, na época. Mas hoje eu percebo que eu sempre estava incomodado para poder ser um pouquinho melhor, para poder fazer um pouquinho melhor. E isso talvez seja uma das principais ferramentas que Papai do Céu me abençoou com ela. Essa minha maneira de pensar diferente, agitada e sabe tudo ao mesmo tempo. Uma das coisas que me incomoda muito é isso, é buscar sempre ser um pouquinho melhor. Nessa brincadeirinha, entre aspas, é claro, sempre busquei levar muito a sério tudo que eu fiz. Eu consegui trilhar um bom caminho na faculdade, me destaquei lá. Uma pessoa da faculdade me falou de uma vaga numa grande empresa, numa multinacional, e eu entrei nessa multinacional como estagiário. Eu passei 4 anos e meio só nessa empresa, mas eu fui promovido 7 vezes. Era mais ou menos uma promoção a cada 8 meses, alguma coisa em torno disso. Ou seja, antes de completar um ano, eu já estava numa outra função, ganhando muito melhor, fazendo coisas ainda mais incríveis, mais desafiadoras, enfim. E eu me agarrei com isso com unhas e dentes. Até que chegou um momento que disseram assim, a gente precisa criar um novo cargo, senão o Jean vai-se embora. E foi o que aconteceu. Criaram um novo cargo para mim. Por quê? Porque eu estava sempre enxergando como eu poderia crescer. Talvez isso possa agregar um pouquinho também para você. No lugar de ficar pensando, poxa, essa empresa está ruim, esse cargo não é o que eu queria. Eu sempre pensava assim, caramba, está difícil aqui, mas eu vou para outro nível. Onde é que eu posso me melhorar para poder chegar no outro nível? E assim eu busquei sempre. E saindo dessa empresa, eu fui ter a minha própria empresa, me tornei empreendedor, ajudando mais e mais pessoas, cresci muito nesse universo e hoje tenho o prazer de estar junto do Inácio, junto do Edland, nessa grande oportunidade que é a HG Solution, que é um grupo empresarial liderado, empreendido pelo Inácio, que nós temos a alegria de estar construindo e dando saltos cada vez maiores. Resumindo muito rapidamente, é isso. Eu fico contente de poder partilhar um pouquinho, porque às vezes a gente não percebe, assim como eu não percebia, que as características que a gente precisa para ser bom profissional já estão em nós. A gente muitas vezes só não sabe usar, sabe? As ferramentas já estão no pacotinho aqui que o Papai do Céu te entregou. Que tal? Essa é a minha última provocação, já agradecendo aqui muito pela oportunidade, pelas doações, enfim, pelo tempo que você ficou aqui me ouvindo, espero que sirva para alguma coisa. E a última provocação que eu faço é, que tal refletir um pouquinho mais sobre essas grandes bênçãos que você recebeu, que eu posso aqui chamar de ferramentas para se tornar cada vez melhor profissionalmente, e
enxergando essas ferramentas dentro de você, porque Papai do Céu já te deu elas, que tal se você começar a usar uma de cada vez? Porque perfeição não existe. Eu ainda falho, e falho muito, muito mesmo. Mesmo buscando sempre acertar, vez por outra, eu meto os pés pelas mãos. A diferença é que eu me agarro com cada uma oportunidade e faço de tudo para usar melhor. Uma ferramentazinha de cada vez. Que tal fazer o mesmo? Muito obrigado. Cheiro no coração. Muito bom, cara, muito bom. E aí, se você achou que era ruim depois deles dois, como é que fica a minha situação agora, né? Mas a questão aqui, como são visões diferentes, né, de uma mesma condição, eu optei por exibir aqui os slides, até porque, deixa eu tirar essas abazinhas aqui, para mim ganhar um espaço maior. Eu optei pelos slides porque para mim fica interessante, gosto muito do visual. Eu creio que já devam estar vendo aí. Pronto. Agora sim. Deixa eu ir lá para... agora foi. Pronto. Então, eu creio que vocês estão vendo a imagem e o tema que nós trouxemos aqui é muito além da esperança. Uma condição que eu aprendi muito cedo na vida é que tem coisas que ou você faz ou você faz. Você não tem uma outra opção. E com o tempo eu acabei aprendendo que você nunca vai estar só, nunca. Em momento algum da sua vida, você vai estar só. Principalmente quando você descobre o que te levou a ser, né? Quem você é, antes de você saber quem você realmente é. Né? Que é justamente a questão de onde nós viemos, né? Quem nós somos. Então, é algo que nós vamos abordar aqui, e sempre olhando pelo prisma da capacidade da mente humana, né? Que Barash até disse, né, que a gente ia falar, mas nós não vamos nos aprofundar muito nisso, porque nós não vamos falar das condições pertinentes às profissões, mas o que a gente aprendeu que fez diferença e o que nós podemos ensinar que vai fazer diferença. Né? E eu gostei muito quando o Inácio colocou a ideia de que a gente não ensina. Como eu queria ensinar, cara, como eu queria. Durante muito tempo, né, você também passou por isso como professor, nós tínhamos ali na escola profissional, em média, 520 e poucos alunos. Não vamos chamar todos de alunos, né, que tinham vários que brilhavam, mas aquele grupo, né, aqueles grupos naquelas salas, quando a gente concluía as nossas apresentações, as nossas palavras, o nosso esforço, a nossa luta para que eles enxergassem uma vida nova, uma vida diferente, às vezes a gente ficava meio frustrado, né? Frustrado porque a sensação que nós temos é que nós não conseguimos ensinar, né? Não conseguimos ensinar. Isso, às vezes, angustia. Mas uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é que, por muitas vezes, o erro não é de quem ensina. A gente tem que deixar isso muito claro. Porque eu encostava muito dos nossos aprendentes na parede e eu dizia o porquê. Ele disse, eu não quero. Quando você diz para alguém que não quer algo, aí a gente tem que respeitar essa condição. Né? E quando essas pessoas que diziam que não queriam, porque por vários problemas, né, que elas viviam, a gente aceitava e respeitava, mas chegava um momento que esse respeito, né, abria um canal e essas pessoas se aproximavam da gente. E eu sempre quis mostrar para esses nossos aprendentes algo muito além dessa esperança, né? Porque para mim esperança, não usando a visão do Cortella, né, mas usando a condição da linguagem que a gente usa como fé e esperança. Esperança está ligada a possibilidades, né? E a fé está ligada à certeza e à convicção de algo que a gente não tem dúvida sobre hipótese alguma. E aí, para falar disso, eu ilustrei aqui
justamente com o que eu creio que nós somos e para o que fomos criados. Vocês vão perceber que as coisas que vão surgindo aqui, todas elas são absurdamente inexplicáveis, né? Os vegetais, os animais, o sol, o ser humano, a flor, o foguinho que a menina segura, né? O gatinho que acaba de aparecer, os pássaros que vão pairar sobre essa garota, provam que tudo nesse planeta, ou até mesmo nesse universo, gira em torno de nós. Nós não fomos criados. E aí eu respeito a condição de quem não crê nessa visão, mas eu não consigo conceber uma visão de que nós não somos projetados, nós não somos criados com propósito. Porque é tudo muito perfeito. A matemática prova para a gente que é impossível a vida ela ter surgido de algo inexplicável, como uma explosão. Então, nós fomos projetados. E é aí onde entra o que eu quero falar para vocês como alguém que estuda a mente, que tem fascinação para entender como a gente funciona. Então, a minha base estrutural para o trabalho, para a vida, para a família, está nesse livro que eu coloquei aí na frente do sol, como uma referência que vai além da condição natural. E aí nós temos um universo para explorar dentro da nossa cabeça, entendendo e buscando entender, né, de que não tem nada de sobrenatural. Tudo que existe, tudo que foi criado tem um propósito. Isso torna as coisas naturais. O absurdo da nossa incompreensão é pela nossa capacidade, principalmente de não entender o que é uma vida espiritual, o que é uma vida carnal. E a minha provocação inicial é que não existe vida espiritual e vida carnal. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Por que eu coloco dessa forma? Porque, na realidade, um dos maiores erros dos seres humanos, né, foi achar que a gente tem divisões em quem nós somos. O corpo, uma mente, um espírito, uma alma, isso, aquilo. Nós somos um conjunto formado junto e que, quando nós queremos separar a mente do corpo, a gente cria um problema gravíssimo. A mente é uma parte do corpo, e eu diria uma das principais. Mas, Barash falou, eu acho que o Inácio falou, foi o Jean, acho que foi o Inácio, sobre a questão do estômago, né? Ele é o nosso segundo cérebro. Só que o estômago e o cérebro não funcionam sem aquele órgãozinho oco chamado coração, que também não funciona sem os pulmões, que geram o oxigênio, porque o sangue é composto de oxigênio, e se não tivesse oxigênio, e aqui eu poderia passar o resto da noite falando sobre condições biológicas que provam que a vida não é um acaso. Eu não posso cuidar da minha mente, eu não posso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar de mim. Essa é a condição que vai mudar quem nós somos. Eu aprendi isso quando me aprofundei cada vez mais na visão neurocientífica de que os neurônios, eles estão em uma quantidade tão absurda, e as suas conexões ultrapassam a quantidade de grãos de areia no nosso planeta. Aí, quando você pensa nisso, você diz, mas por que hoje eu digo 3 vezes 8, 3 vezes 8, e aí pego 3 vezes 8. E agora eu só consigo saber quanto é 3 vezes 8 se eu pegar uma calculadora. Então, o problema não está na minha condição cerebral, porque eu tenho um cérebro incrível, todo mundo tem, né? Jean colocou aí os déficits dele, eu também tenho um problema grave e sério de hiper, né? Eu estou aqui agora e quando eu faço um planejamento, automaticamente vem outras coisas
E se eu não tiver cuidado, vai ter um momento que eu vou ter aba fora do computador. Né? E aí eu comecei a trabalhar isso. Os ícones vão caindo fora aqui. Então, eu comecei a trabalhar isso e hoje eu tenho condição de conseguir focar, apesar de não ser fácil. Mas trabalhar o corpo, trabalhar a mente, trabalhar... Não. A gente trabalha tudo. Todo exercício que você faz na sua cabeça vai reagir por todo o seu corpo. Tudo que você faz no seu corpo vai reagir com sua cabeça e etc, etc. Então, não podemos separar, porque quando a gente separa, a gente acaba achando que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, e não é. Nós somos alma, corpo e espírito. A visão tricotômica, né, dos gregos é uma visão que deturpou até hoje a condição de ser quem nós somos. E para ajudar a entender a espiritualidade, que é um dos focos que eu preciso, e eu queria, né, que vocês entendessem junto comigo, eu vou escolher algo que me fascina e eu estudo desde os meus 16 para 17 anos, quando ainda professor substituto, nenhuma discussão em sala de aula, deu um start sobre o que era o amor e de lá para cá eu não consegui mais parar de buscar entender o que é e só consegui entender de verdade quando eu li Coríntios no capítulo 13. Ali eu vi o que é amor e que ele é a fonte transformadora de vidas. A maior fonte de entendimento da espiritualidade está ligada ao amor. Uma coisa que talvez alguns de vocês não compreendam, mas eu creio que se já ouviram falar de Deus, vocês vão compreender, é que o amor não é natural. Ele é sobrenatural. E eu vou dar um exemplo prático. Um jovem extremamente desesperado com a situação do seu país, vai para o meio da rua, coloca gás no próprio corpo, gasolina, e acende um fósforo. Um grande líder indiano resolveu morrer de fome para que as pessoas o ouvissem. E para que ele não morresse de fome, muitas pessoas se obrigaram a ouvir, e depois que o ouviram, ele transformou todo o seu país, falando, sem levantar uma gilete, um estilete, e evitando que todos aqueles que morriam de ódio dos outros, que invadiam ali o seu país, no caso eram os ingleses, levantassem a mão também. E a única coisa, e o instrumento mais poderoso que ele usou é o instrumento que eu julgo que é a mais poderosa arma espiritual, que é o amor. E eu não poderia deixar de esclarecer que ele não está ligado à emoção, não está ligado à razão. Ele está ligado a uma sobrenaturalidade chamada Deus. Porque se você usar a razão, você não vai usar o amor. Se você usar as emoções, você não vai usar o amor. Quando você junta os dois, você vai entender o que é o amor. Mas se você não juntar os dois do jeito certo, também não funciona. Então, não dá para explicar de uma forma lógica o elemento que Deus chamou a Ele próprio. Ele disse, eu sou o amor. Então, para entender a espiritualidade, eu preciso aprender a amar. E amar é um exercício diário e contínuo. A mais poderosa arma, o mais poderoso instrumento que alguém possa ter para mudar as coisas chama-se amor. Eu, estudando as histórias, principalmente do racismo, que eu gosto muito de entender as batalhas e dificuldades humanas ligadas à falta de bom senso e de condição de observar o ser humano de forma mais profunda. Você viu os Black Powers ali, nos Estados Unidos, e também o Luther King. Quem conseguiu mais vitórias? Foram as ações violentas dos Panteras Negras ou as palavras do Luther King? Quem libertou mais pessoas na história da humanidade? Foram as armas ou foram as palavras de amor? Então, quando você põe isso numa balança, você começa a perceber que é um instrumento
fora do comum. E como é que eu uso esse instrumento? Quando eu olho para as pessoas e vejo nelas, né, muito mais do que um ser humano, eu vejo Deus nela. Aí muda a situação. Porque agora eu não posso olhar para as pessoas diferente do que Deus disse para mim. Aquele que serve ao menor dos meus, serve a mim. E ninguém serve a Deus, porque Deus não precisa de ninguém. Então, se você quer realmente amar, faz o que Jesus fez. Tira toda a condição de ser quem você é e ama além do que você é. Além do sentimento, além das dores, além da racionalidade, além de qualquer coisa. E com cuidado para não confundir com paixão. Porque a paixão, ela traz para você sensações e emoções. O amor, por muitas vezes, traz dores. E são dores que a gente só vai ver o quanto vale a pena, né? Acompanho o Jean no crescimento do filho dele, e aí o menino não serve para nada ainda. Não sabe comprar, não sabe falar que preste, não anda direito, vive batendo a cabeça em tudo quanto é canto, acorda de madrugada, é um desastre. Pergunte a Jean por quanto ele vende o filho dele. Jean, você vai reinar o planeta se você me entregar o seu filho. Eu duvido. Né? E é por isso que quando Abraão foi sacrificar o seu filho, você vê ali o que é amar. Amar muito mais ao filho do que a si mesmo, amar muito mais, porque o ato de tirar a vida do próprio filho naquele momento para Abraão era dar para ele a condição da eternidade. Tirar o filho de si para dar para quem tem a eternidade. Essa é a condição de alguém que entrega alguém para Deus. Pode ser meio maluco, mas num momento mais amplo e mais particular, eu posso te ajudar a entender se você não entendeu. Né? Eu quero avançar aqui para a gente ir concluindo, justamente para falar do que eu mais gosto de falar, que é propósito. Mas não existe propósito se não tem princípio. Eu queria explicar rapidamente para vocês aqui que tudo começa com autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei onde eu estou, eu não sei para onde eu vou. Eu gosto disso aqui, origem. Não é de onde eu vim quando eu nasci, né? Porque eu tinha tudo para ser nada e não ser ninguém. Mas eu conheci pessoas como a Marione, eu conheci pessoas como o Inácio, eu conheci pessoas como o Baracho, como o Jean, né? E eu passava o resto da noite citando pessoas aqui que foram me dando forma. E aí, entendendo a minha origem, eu percebi que eu poderia realmente, né, fazer diferença e ser diferente. Tenho limitações demais, mas sabendo de onde eu vim e sabendo quem me criou, eu consigo ultrapassar essas deficiências. E aí eu sempre pergunto para as pessoas o que é que eles gostariam, né? De ser, ou ter como origem uma ameba, ou serem criados pelas mãos de Deus. Se você acredita que você veio de uma ameba, eu não creio que você tenha propósitos definidos para algo muito maior do que a miséria de ser um ser humano sem propósito eterno. E aí, eu vou usar essa condição aqui. Qual a diferença de matar um cachorro e matar um ser humano, se não tem nada maior, se são ambos animais? Que dó eu teria de tirar a vida de alguém? Que dó eu teria de roubar alguém? Que dó eu teria de trair alguém? Se nada disso faz diferença ou sentido. Se não tem nada atrás ou depois disso. Eu poderia levar a minha vida do jeito que eu quisesse. E aí, o próprio Dostoiévski diz que se não tivesse Deus, e aí eu não sei, o modelo que ele coloca de uma forma mais expressiva, mas estudando o que ele fala sobre Deus, ele diz, olha, se Deus não existisse, ele teria que ser criado. Por quê? Porque a criação de Deus, na cabeça de alguns ateus, né, é necessário. Engraçado isso, né? Parece piada. Né? Criar Deus é uma necessidade. Como assim? Que absurdo seria esse, se Deus já existe. Então, entre a opção
de ter vindo de uma ameba e eu não ser algo muito maior do que eu sou e vou ser muito maior do que eu sonho ser, mantém a gente num caminho que, mesmo que fosse mentira, eu iria continuar acreditando, porque vale muito a pena. E aí a gente precisa transcender dessa base, né, dessa raiz medíocre, que é olhar para as pessoas como se elas fossem a cor da pele, como se elas fossem a sua altura, a sua largura, as suas dimensões, que falaram de forma muito bacana aqui. Eu preciso olhar para as pessoas e vê-las como a maior representação de Deus. Porque a única pessoa, o único ser que eu vou servir, que vai servir para o propósito de Deus é as pessoas. E fechando aqui, né, quando eu penso na filosofia, eu vejo a condição do cristianismo. Estou nem aí para Sócrates, Hipócrates e etc, etc. Todos eles afundaram nas suas filosofias quando Jesus abriu a sua boca, né? E, em poucas palavras, ele conduziu o ser humano a lugares absurdamente fora da sua própria dimensão. E a filosofia do cristianismo, e aí usando não a religiosidade, mas a condição filosófica, me mostra um homem que, mesmo que ele não tenha sido Deus, mesmo que ele não esteja hoje no céu intercedendo por nós, que eu creio, com toda confiança da minha vida, é uma fé, né, baseada numa realidade tremenda, a vida dele, se imitada em vírgulas, nos dá uma condição, além de transformar a vida das pessoas em algo extremamente melhor. A coragem de doar-se, independente do que vem de volta. Porque se você faz algo e espera qualquer coisa de volta, você tem frustração. E na filosofia do cristianismo, você faz. Você faz não pelo seu sorriso, mas pelo sorriso do outro. Porque o sorriso do outro te dá uma felicidade que ela não está ligada às alegrias. A dor de um pai e de uma mãe que passa uma noite acordado, que, sabe, é insignificante quando você vê o filho curado da doença e dando um sorriso. E tudo que você viveu e todas as torturas e as dificuldades, elas desaparecem naquele sorriso. E isso ainda não é amor, gente. Porque se você não conseguir ver isso no filho dos outros, você não ama. Você tem afinidades. Se ao olhar para minha esposa e não ter todo o carinho e afetividade, né, na condição do amor, e ter que suportar várias coisas, e ela ter que suportar várias coisas, faz do que nós temos em comum afinidade e afetividade. Mas quando sai do comum, o que vai manter a gente junto chama-se amor. Se isso não existir, a gente se separa. No primeiro olhar torto, na primeira palavra torpa, na primeira grosseria, e quem tem que começar a não ser grosseiro, a amar, sou eu. Porque o reflexo do que eu faço transforma o que eu faço em mudança para a vida do outro. E, fechando aqui, nós temos aqui, na filosofia, né, porque a filosofia na mente, ela não é nada, ela não serve para nada, mas ela tem que ser transformada em algo real, que é a palavra. E a palavra, ela tem um poder absurdo, ou não tem poder nenhum. É incrível como algo tão poderoso pode não servir para absolutamente nada. E quando a gente provoca as pessoas e levanta questionamentos sobre como ela entende as coisas, as nossas palavras, elas precisam ser incisivas e poderosas, porque elas conseguem alcançar algo que nós não conseguiríamos alcançar em praticamente nada. Porque elas têm condição de entrar na alma das pessoas. As nossas ações e as nossas atitudes, elas apenas autenticam aquilo que a gente fala, ou destrói. A palavra, ela tem poder porque ela é construtora. E aí, para a gente finalmente concluir, eu falo do quartzo, né? Que é a estrutura
de todas as estruturas. E essa estrutura minimolecular, né, que estrutura as moléculas de tudo que você sabe, de tudo que você conhece, de tudo que você vê, ela é composta por palavras, né, porque ela é um som. E quando Deus disse, haja luz, ele construiu pela palavra. E quando eu digo para vocês, nesse momento, né, sejam melhores, pensar sobre ser melhor, analisar quem nós já somos, pode fazer uma diferença tremenda. Mas o que eu digo não transforma. Se não estiver no teu coração a necessidade de ser transformado. A vida, concluindo agora todo o nosso processo aqui de apresentação, ela se passa em 1 milésimo de segundos. Porque nós não temos daqui a pouco, nós não temos amanhã e nós não temos futuro. Tudo isso provém de possibilidades, de ideias. O que nós temos é esse exato momento. E se eu não for tudo o que eu posso ser, e se eu não amar com todas as minhas forças nesse exato momento e para a eternidade nesse momento, a vida da gente se torna vazia. E aí vencer as batalhas, né, a cada milésimo de segundo nos torna vencedores para a eternidade. Vou fechar agora, só colocando o que aconteceu essa semana. Um jovem me procurou e ele enfrenta um problema e ele disse para mim, professor, como é que eu vou enfrentar esse problema a minha vida toda? E foi exatamente o que eu disse para ele, você não tem uma vida toda para enfrentar. Né? Me mostre um segundo à tua frente. Ele olhou e disse, não tem como, então pronto. Se você vencer esse segundo e somar mais um segundo, e mais um segundo, e mais um segundo, daqui a alguns dias você vai olhar e dizer, olha, já faz uma semana que eu estou vencendo. E você não precisou passar uma semana vencendo, você passou um segundo vencendo. E daqui a um tempo você vai olhar e dizer, oxe, faz um mês, faz um ano, e eu estou vencendo. E se cair, professor? Eu digo, é só levantar e somar mais os segundinhos. Só que não esquece os segundos que você já somou. Não ache que você foi tempo perdido a sua queda, porque a pior coisa do ser humano não é cair, é achar que quando cai não pode levantar. Mas nós só temos esse segundo para definir o que eu quero para o resto da minha vida. Se a gente entender isso, a gente entende o que Jesus disse para mim e para você. Não os preocupeis com o dia de amanhã. Eu vou avançar um pouco mais, entendendo o que ele disse, e vou dizer, não vos preocupeis com o segundo seguinte da sua vida. Porque ele rege todas as coisas. E você rege a condição dele reger a sua vida. Abra sua mente, abra o seu coração, e você transforma sua e a vida do outro com uma facilidade tão grande que isso vai chegar a assustar. Mas para isso, eu preciso primeiro entender o que eu quero, para quem eu sou. E o resto será acrescentado. É como sementes, que parece ser nada, mas quando você planta, elas dão árvores gigantes, frutas deliciosas. Mas aí não depende só de você, depende de Deus. E isso eu não posso esquecer em momento nenhum. Eu até brinquei com o Jean esses dias, né? Quando alguém perguntar, o que você faz? Quem é você? Eu vou dizer, eu sou cristão. O que você faz? Eu vou dizer, eu quero levar as pessoas a serem cristãs. No meu trabalho, na minha fala, nas minhas aulas, sabe? Mesmo que eu não diga desse jeito, mas eu quero muito. Pessoal, a gente conclui aqui, né? O tempo foi batido, todo mundo cumpriu com o seu tempo, né? Isso é raro, principalmente para esses 4 que vocês estão vendo aqui. Porque a gente, graças a Deus, né? A gente tem umas vivências boas e a gente tem muita coisa para aprender, né? Mas tem muita coisa para a gente dizer para as pessoas buscarem aprender através do que nós aprendemos. E agora, nós temos pessoas no YouTube, nós temos pessoas aqui,
E aí vou dar aí alguns segundinhos aí, porque eu sei que a gente já está cansado, né? Inácio está no trabalho, né? Não está nem em casa, né? Tá viajando, né? O Jean está trabalhando em casa junto comigo, a gente agora tem chegado a altas horas da noite, né? Graças a Deus, porque eu acho que é o que mais dignifica o ser humano depois da família, né? Antes vem Deus, mas é o trabalho, né? Eu costumo dizer que o lazer é para quem pode, não é para quem quer, né? E aí, com méritos, a gente pode ter lazer. Mas hoje a gente está trabalhando até agora, e o sábado começou agora e eu vou trabalhar até amanhã no pôr do sol, fazendo aquilo que eu mais amo fazer, né? Que é levar um pouco daquilo que Deus tem me ensinado. Então, se alguém aqui no chat do YouTube e também aqui no chat do Zoom, fiquem à vontade. Vocês vão ter aí alguns minutinhos para perguntarem, questionarem, duvidarem, fazer o que vocês quiserem. Fiquem à vontade. Gilene está aqui agradecendo. Nós aqui agradecendo, minha amiga. Eu estava vendo aqui o que você escreve. Gostei, viu? Tem uma visão bacana. A Marione colocou aqui, né? Barache, nós já almoçamos várias vezes na casa dele. Cara, eu não chamo aquilo de almoço. Né? A Dianês, que está aqui junto com a gente, ela não cozinha, não, cara. Não tem expressão para dizer, né, o que essa mulher faz principalmente com coisas naturais, né? É absurdo. Né? E aí, falta o Baracha almoçar na minha casa, né? Na casa dele eu já almocei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Diana está agradecendo. Deixa eu ver mais aqui no nosso chat. Só tem gente dando boa noite. Tem gente que chegou agora. Mas aí vai ficar salvo, Cristina. Amanhã mesmo a gente vai estar liberando o link para que vocês possam assistir e contribuir e repassar para as pessoas contribuírem. Né? Eu já vou deixar o Pix na abertura desse vídeo, para que quem entrar já saber que isso aqui tem um propósito. Né? Nós não estamos aqui só falando, não. A gente está aqui para dizer para vocês que o que a gente está fazendo aqui é para levar, né, solidariedade. E Inácio colocou uma coisa que eu achei muito bacana, que a gente está preocupado com gente lá no Criança Esperança e às vezes tem gente morrendo de fome na nossa calçada. Né? E eu achei isso muito forte, cara. E muito pertinente. Né? Se todo mundo salvasse quem estava próximo, nós amássemos o nosso próximo, o mundo todo estaria salvo. Né? E aí, se ao nosso próximo servíssemos, Jean, Barache, Inácio, fiquem à vontade aí para fecharem também, né? Enquanto não tiver nenhuma pergunta, e aí o tempinho que vocês podem aí fazendo as suas conclusões, dando never say goodbye. Eu só tenho que agradecer, meu amigo, pela oportunidade de participar de um momento tão ímpar como esse e dizer que eu me coloco aqui à disposição sempre que necessitar e precisar. Você sabe que estamos juntos, viu? Um abraço aí para o Jean. É bom revê-lo, poder estar aqui compartilhando esse momento tão bom com você também, meu amigo, viu? Grande abraço. Ok. Aproveitar para mandar um abraço aqui também para todos, carinhoso. Só um detalhe, combinando com tudo que a gente falou, Ed. Eu tinha o privilégio de, mesmo o Baracho morando no Crato, né, cidade vizinha aqui de Juazeiro, teve um tempo que eu passei indo para a casa dele, para os encontros de sexta-feira à noite, de estudo bíblico, enfim, nosso pequeno grupo. Ou seja, é sempre uma satisfação estar com vocês. Então, recebam um abraço forte aí. Que noite inesquecível essa para mim. Obrigado pelos aprendizados todos. E, por favor, passe à frente, você que está nos ouvindo, passe à frente,
compartilhe com mais pessoas, para que essa obra consiga fazer um impacto ainda maior para aqueles que tanto precisam. Abraço forte, gratidão, grande mestre, pelo privilégio de estar aqui e estar em sua família. É todo nosso. O Inácio ele estava com transmissão via celular e disse que no hotel o Wi-Fi estava um problema, né? Então acho que ele deve ter já até tido que sair na realidade, né? Mas em breve nós vamos nos juntar, eu, você, Barache, Inácio, para fazer isso aqui no nosso auditório. Ele não está aqui não, mas está registrado. É um auditório para 1.200 pessoas. Nós vamos estar lá, Barache, fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, em prol do mesmo processo, do mesmo projeto. Só que como vai ser aqui na cidade, a gente vai arrastar uma multidão que não vai ter tamanho, viu? E vamos ter mais tempo, se Deus quiser. Tamo junto. Tamo junto. Pois valeu. Bom, então, vamos concluir aqui. A Girlene aqui colocou que o pecado sem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, é verdade. A religião é uma parte da minha que eu fujo. Precisamos conversar. A religião é algo muito bom mesmo. O grande problema são os religiosos, não é a religião. Os indivíduos que usam a religião como escudo para deixarem de ser humanos, para deixarem de ser bondosos, e aí eles fazem o contrário do que a religião ensina. Mas a religião em si é nossa religação com Deus, é buscar em Deus a condição de ser quem nós somos, a religião. E quando talvez você fale aí de denominação, as placas de igreja, que realmente, infelizmente, muitas delas separam as pessoas, quando só chamam de irmão aquele que frequenta a igreja. Se você não é da minha igreja, você não é o meu irmão, esquecendo que o Deus é um só. Eu não posso, o bandido, o assassino, o estuprador, eu tenho que chamá-lo de irmão. Eu não posso negar isso. E até que se eu não for visitá-lo no presídio, eu estou abandonando a Deus. Então, a religião, ela precisa ser entendida como um local, ou a igreja, um local onde você vai aprender. Se lá não ensina, pode mudar para outra. E se lá o que ensina não está de acordo com a Bíblia, vai embora também. Ou é do jeito que Deus escreveu, ou é religião, não é religião. Ela é uma denominação religiosa que está se ligando a uma ideia humana. Mas a religião que tem a Bíblia como base e estrutura, ela transforma vidas e elas ajudam a transformar vidas. Ok? Gente, então, pelo visto aqui, deixa eu só conferir no YouTube. Estão só nos parabenizando aqui. Eu que agradeço pela participação de vocês, gente. Deus abençoe. E até um próximo momento. Eu creio que em breve nos encontraremos de novo. E eu queria que vocês ampliassem esse projeto. Repassem o link, porque nele a gente vai estar fazendo um apelo para que as pessoas colaborem, contribuam com a nossa ONG. E se você tem uma ONG na sua cidade, também colabore com a ONG da sua cidade. E trabalhe para ajudar quem não teve oportunidade ou quem não tem coragem ainda de transformar, porque não viu ainda a transformação no outro. Ok? Então, que Deus abençoe. Tenham todos uma excelente noite. E, mais uma vez, gente, gratidão e gratidão eterna. De forma especial a todos que assistiram e, mais especial ainda, ao meu irmão e amigo Baracha, ao meu irmão e amigo Jean e ao meu irmão e amigo Inácio. Boa noite. Fiquem com Deus.